desta averiguação preventiva ter sido arquivada, só levanta mais dúvidas ainda neste tipo de relações. É porque não basta um Primeiro-Ministro ou um Ministro dizer que apresentou escusa numa reunião do Conselho de Ministros, porque a escusa, por norma, é verbal. Portanto, não há registro escrito. Não é oficial, digamos assim, não é? Se alguém quiser confirmar se a pessoa saiu ou não da reunião do Conselho de Ministros, não pode confirmar. Factualmente, não pode confirmar. E politicamente, um governo não pode ir contra o Primeiro-Ministro. Essa é a questão. É um paradoxo. É um paradoxo. É o gestor de toda a estrutura. A decisão é do Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem, desde logo, um dilema. Claro. Até porque o Ministro também é Ministro adjunto. Também, se eu fizer este favor nesta concessão, nomeadamente do jogo, se eu der a concessão à Solverde, vou ser prejudicado por isso pelo Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro vai ficar aliviado e vai dar uma palmadinha nas costas porque o livrei deste embaraço. Quer dizer, é impossível não ponderar isto. E depois vai pedir conselho a quem? Ao Primeiro-Ministro? Vai perguntar-lhe o que é que você quer que eu faça? Não vai perguntar nada? Quer dizer, é impossível um Primeiro-Ministro separar-se de uma decisão deste tipo. É impossível. O problema deste é que este processo, desculpa, Sérgio, este nasceu todo mal. Porque as pessoas, se fosse qualquer desgraçado aí, já estaria com um inquérito, muito provavelmente já lhe estavam, no âmbito de um inquérito de crime, já lhe estavam a levantar o sigilo bancário. Escutas, já levantaram com escutas, levantamento de sigilo bancário, levantamento de sigilo fiscal, estavam a fazer, digamos que uma varridela total à vida do homem. Aqui a opção foi por uma averiguação preventiva, quando podia ter sido perfeitamente um inquérito, porque a própria sucessão de explicações que o Primeiro-Ministro deu e as oscilações revelavam em si que as coisas não eram muito claras para que é que servia a Spinum Viva. Porque convém recordar que a Spinum Viva começou para gerir património da família e os terrenos atrás do sol posto, depois a Spinum Viva, herdados pela família, depois a Spinum Viva já servia para dar uns pareceres sobre proteção de dados e depois a Spinum Viva também já serviu para fazer reestruturação de empresas lá para o senhor das gasolinas em Braga. E portanto, esta sucessão espaçada no tempo e não coerente, já revelava que a Spinum Viva podia ter servido para muita coisa. E, portanto, aquilo que devia ter sido feito e não foi feito, era a abertura de um inquérito. E com o inquérito, se calhar ao fim de 6 meses estava tudo esclarecido. E não haveria dúvidas e pelo menos não ficaríamos todos com dúvidas. Exatamente. E se calhar em vez de um despacho de arquivamento numa averiguação preventiva, Luís Montenegro até poderia ser presenteado com um despacho de arquivamento de um inquérito-crime que tem uma outra força que não tem uma averiguação preventiva. Em termos políticos tem outra força. Em termos sociais, enfim, as pessoas acabam por considerar isso ou não. Agora, claro. Uma coisa é como diz hoje o Ministério Público, olha, nós fomos às conservatórias, pedimos documentação aos clientes da Spinum Viva e ouvimos, não sabem como, o próprio Luís Montenegro. Primeiro, no âmbito da averiguação preventiva, e é um princípio geral do direito e do nosso sistema, ninguém se pode autoincriminar. Portanto, as empresas só forneceram aquilo que lhes convinha. O próprio Luís Montenegro só respondeu... E demorou, de resto, muito tempo a responder. Isso está. E, portanto, isto no inquérito não aconteceria porque se as empresas não fornecessem toda a informação, tinham buscas. O mesmo acontecia à empresa Spinum Viva e toda essa informação conjugada com a informação fiscal, bancária e cruzando os movimentos, aí sim, isso seria uma investigação bem feita. Agora, uma averiguação preventiva, há pouco explicou aqui o João Paulo, é ver documentos públicos e ficar nas mãos da boa vontade dos intervenientes. E achas que esta averiguação preventiva acabou por ser instaurada por parte do Ministério Público para tentar, de alguma forma,
acabar com algumas dúvidas que pudessem existir, para não dizer que as autoridades não tinham feito nada, se me permitem a expressão. Eu permito. A averiguação preventiva, o modelo da averiguação preventiva foi desencantada para esta situação. Porquê? Por causa do trauma da Operação Influencer. Quer dizer, as coisas são muito próximo. É muito próximo. É com a Operação Influencer. E de resto, esse caso ainda não está resolvido. Há traumas que acompanham as pessoas da Justiça há alguns anos, outros para a vida, e é o que é. E, portanto, nós com a Operação Influencer tivemos um Primeiro-Ministro que pediu admissão, um governo de maioria absoluta, e foi dissolvida a Assembleia da República pelo Presidente da República. Se o Ministério Público, por hipótese, anunciasse publicamente a instauração de um inquérito a Luís Montenegro, e não estou a dizer este ano, estou a dizer o ano passado ou há 2 anos, salvo erro, esta questão está no ar, o que é que aconteceria? Não havia... O Primeiro-Ministro já disse que não se demitiria. Mas nesta altura também não podem dissolver a Assembleia da República. Sim, mas há 2 anos, mas eu estou a dizer há 2 anos. Mas há 2 anos foi quando tomou posse. Há 2 anos quando tomou posse e quando as notícias sobre a Espino Viva começaram a vir a público. Se fosse instaurado um inquérito, o que é que se foi? O Luís Montenegro, tendo em conta o Presidente António Costa, iria manter-se? Deveria ter-se demitido? Quer dizer, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta o Presidente António Costa, iria manter o Primeiro-Ministro em funções? Eram tudo questões que não estavam bem esclarecidas, que havia muita indecisão no ar, o trauma da Operação Influencer e, portanto, o caminho foi esta averiguação preventiva, que basicamente isto não é carne nem é peixe, não é? Isto é um trabalho que qualquer um de nós podia fazer com... Aliás, tem sido o que o Ministério Público fez agora é o que o Correio da Manhã está a fazer, talvez desde fevereiro, quando a situação foi revelada. Fevereiro e março, sim. A vantagem, eventualmente, é que o Primeiro-Ministro, mesmo demorando, acaba por responder ao Ministério Público e ao Correio da Manhã, nem por isso. Mas de facto, como averiguação da qual saísse um resultado que permitisse ao Ministério Público dizer ao país: este assunto está encerrado, estamos todos tranquilos, é impossível ter esse desfecho ou dar essa segurança. Pode dizer: não encontramos aqui indícios de crime, mas também porque a avaliação é muito superficial. Mas, como estava a dizer, de facto, o Carlos Rodrigues Lima, a Espino Viva, pelo menos a julgar pelas explicações do Primeiro-Ministro, começa com umas coisas de família e acaba com uma família muito alargada que inclui empresários, amigos, relações políticas e, portanto, claramente a Espino Viva não é o que Luís Montenegro começou por dizer que era. Não é e nunca foi. Lá está, isto significa que é uma atividade criminosa, é um veículo para se pagarem tráficos de influências ou coisas do género? Não necessariamente, mas essa certeza não podemos tê-la com o resultado da averiguação preventiva. De facto, mais valia ter feito um inquérito que podia ser rápido e eventualmente chegar à mesma conclusão. Mas o que temos, infelizmente, não é isso. Fica a meio caminho. Carlos Rodrigues Lima falava exatamente da Operação Influencer e desta comparação que é inevitável, porque os casos são muito próximos e de resto, esse caso ainda não está resolvido. Mas estamos a falar aqui também de protagonistas diferentes, não só os primeiros ministros, mas também os titulares da Procuradoria. E essa conduta necessariamente é diferente. A personalidade dos procuradores acaba por ter sempre influência na forma como se analisam a informação. Mas isso não significa que haja alguma tendência política subjacente. A questão central é, como já foi dito, uma averiguação preventiva não permite chegar a conclusões absolutamente seguras, no sentido em que foi ou não foi eventualmente praticado algum crime. Porque sendo baseada apenas em informação em fonte aberta, portanto, que é acessível praticamente a toda a gente, não permite fazer depois, dar o passo final, que é tirar as dúvidas se de facto foi ou não foi praticado algum crime. Portanto, fazermos a comparação não me parece que seja uma forma de poder chegar à conclusão de que se poderia ter feito mais ou não nesta averiguação preventiva. Do meu ponto de vista, perante as dúvidas que foram sendo levantadas ao longo dos meses, a decisão correta, até para dar completa segurança ao Primeiro-Ministro, seria ter decidido abrir um inquérito. Um inquérito podia ser de 6 meses, como foi dito. Portanto, tiravam-se as dúvidas todas. Havia muito mais força
havia muito mais segurança e confiança até na posição do Primeiro-Ministro do que o arquivamento de uma... Até porque fica a dúvida se daqui para a frente, quando surgirem suspeitas no espaço público, se vai a correr abrir um inquérito ou abre-se primeiro uma averiguação preventiva que dure para aí uns 7 meses.